A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos iniciar agora uma nova série sobre oração. Os 10 tipos de oração que nós encontramos na Bíblia. É muito importante nós conhecermos os diferentes tipos de oração para interagirmos da maneira correta com o Espírito Santo, porque cada oração, nós vamos ver aqui, tem um propósito específico, diferente, e assim nós podemos interagir, nos relacionar com Deus de forma mais profunda, mais precisa, como Ele deseja. Esse primeiro tipo que nós vamos tratar é a oração de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender quando enxergamos, entendemos pela palavra de Deus que nós estamos falhando com o nosso Pai. Porque arrependimento significa mudança de mente. É a palavra metanoia, que significa mudança de mente. É quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, passamos a pensar de conformidade com a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver no livro de Salmo 32, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vejamos que enquanto o salmista se calou, ele não confessou, os ossos dele se envelheceram dentro dele pelos constantes gemidos, ou seja, o sofrimento. Ele fala que o humor, a alegria dele se secou. Então, o pecado gera tristeza na alma, gera sofrimento, amargura. E assim nós precisamos confessar, dizer para Deus aquilo que nós estamos falhando, que nós não estamos pensando, agindo, falando como a palavra dele nos ensina. E assim o Senhor nos perdoa. Como ele disse aqui, o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. O Senhor está pronto para nos perdoar. Nós só precisamos admitir que estamos falhando, estamos errando e buscar o auxílio do Espírito Santo, que ele nos ajuda. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Também em 2º livro de Crônicas, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o povo de Deus se humilhar e orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor está pronto para nos perdoar, para ouvir o nosso clamor e sarar a nossa terra, ou seja, nos fazer bem-sucedidos quando nós admitimos as nossas falhas. Também Tiago vai dizer assim: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Deus quer nos exaltar, nós apenas precisamos nos achegar a Ele. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores. Olha o arrependimento novamente. Quando nós sabemos que estamos entristecendo o Espírito Santo, devemos nos arrepender. E ele continua: vocês que são de ânimo dobre, purificai os corações. O que é um ânimo dobre? É ter uma alma que ora se agrada, se satisfaz com os prazeres da carne, e ora ela se satisfaz com a palavra. No momento ela está buscando a Deus, em outro momento ela está satisfazendo a carne. Então é um ânimo dobre. No original isso é dupla alma, alma dupla, coração duplo. Então não devemos ter um coração reto, sincero, diante do nosso Pai. E ele continua: humilhai-vos na presença de Deus. Vejamos como nós devemos nos submeter a Deus, a sua palavra. Precisamos dar ouvidos àquilo que a Bíblia diz e nos submeter, agirmos com humildade diante de Deus e diante uns dos outros, diante da igreja do Senhor. Também aqui em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar com este mundo, com estes séculos, ou seja, tomar a forma, aceitar, nos conformarmos com aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo tem lançado sobre as pessoas. A sensualidade, a promiscuidade, vemos também todo tipo de imoralidade. Deus tem o melhor para nós. A vontade dele é boa, é agradável e perfeita para nós. Aqui ele está falando a nosso respeito, que a vontade de Deus é sempre boa para nós, é sempre agradável. Às vezes as pessoas acham que a vontade de Deus não vai ser agradável, mas é agradável, ela é perfeita. Apenas o que nos impede de experimentar essa vontade é nos conformando com o mundo. Porque também Paulo, no capítulo 8, verso 6 aos Romanos, ele diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando nós pensamos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, nós vivemos uma vida abundante que Jesus nos deu. E também desfrutamos de paz. Mas quando a nossa mente se conforma com esse mundo, nós compactuamos de conversinhas, brincadeiras de duplo sentido, conversinhas com ímpios, com assuntos que entristecem o Espírito Santo, maldizendo as pessoas, sendo caluniadores, maliciosos, quando damos lugar à ansiedade, às preocupações com as coisas desta vida, buscando em primeiro lugar as coisas materiais e não o reino de Deus. Tudo isso vai trazer tristeza, vai trazer sofrimento, vai trazer destruição para nós. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, nos encher, nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então o Senhor nos garante que tudo nos será acrescentado. Por isso, muitas vezes nós estamos pedindo algo a Deus, às vezes estamos até louvando, cantando louvores a Ele, sendo que na verdade nós precisamos nos arrepender, confessar a nossa falha, admitir os nossos erros, e assim nós vamos interagir, o Espírito de Deus vai ter a liberdade para transformar o nosso coração e nos comunicar a vontade de Deus, nos dirigir no propósito de Deus. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.